Salve, escalados! Beleza? Aqui quem fala é o Wes Guilherme. Estamos aqui em mais um Escalados Futebol Clube barra Santos Futebol Clube. O glorioso alvinegro praiano. Galera, foi uma semana, nossa senhora, semana horrorosa, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como consegue, velho? Apesar da derrota, cara, perder num clássico é normal. Ainda mais com o time que a gente tem. É normal. Mas gerou uma expectativa, sabe? Do Santos. O Santos nos últimos jogos fora de casa, ou dentro da era Bustos, não perdia com mais de um gol. O Santos não perdia dentro da era Bustos. Com mais de um gol, e isso fazia a gente acreditar que poderia ser assim, que o Santos teria um sistema defensivo mais sólido e com isso pudesse levar pelo menos um jogo, né, para Vila Belmiro, mesmo que fosse 2 gols de diferença, falar, pô, é plausível o Santos vencer de 2-0 do Corinthians na Vila e levar o jogo para os pênaltis ou algo do tipo, entendeu? Era uma coisa plausível de você imaginar. Mas isso foi gerado uma expectativa de você, pô, que a gente ia perder. Isso poderia acontecer tranquilamente, tranquilamente. Mas não da maneira que foi. O resultado, cara, poderia ser 6, 7, 8. Poderia. O Corinthians teve um jogador a mais, boa parte do segundo tempo, e poderia ter feito mais gols do que fez, entendeu? Então, foi duro de assistir, foi duro de acompanhar. A pouca vontade dos jogadores do Santos. Parecia que, tipo, que era um jogo de final de ano, sabe? Casados contra solteiros. Então você estava ali só por estar mesmo. Você não estava vestindo a camisa do Santos. Você não estava defendendo o Santos ali contra o time do Corinthians. Entendeu? Tentar evitar um resultado desse jeito. Entendeu? E não tirando os méritos do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem. Mereceu o resultado que fez. Entendeu? Mas o time do Santos foi muito apático. Muito apático, entendeu? Você via que o Corinthians realmente queria o resultado, queria vencer, queria passar para a próxima fase. E o Santos estava ali por. Ah, tá, beleza. Olha, é um jogo, caramba! É contra o Corinthians aqui em Itaquera? Caramba, que legal, hein? Sabe, os caras você não via vontade nos jogadores do Santos de não deixar o Corinthians fazer mais gols, de falar, cara, tá 2-0, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos deixar os caras vir e fazer gol do jeito que quer? Deixar os caras fazer o que eles querem na nossa zaga? É assim que vai ser o jogo? Entendeu? E foi assim. Isso é só uma parte do jogo. A escalação, as substituições. O Bustos tem culpa. Nossa, muita culpa. Não vou dizer culpa total, porque os jogadores dentro de campo também têm uma grande parcela de culpa, mas a escalação e as substituições incompreensíveis. O cara que mais marca no time do Santos é o, o Fernandes. E aí ele me tira o Fernandes para colocar. Ele me tira o Fernandes e depois deixa o Camacho para fazer essa função. Sendo que a gente viu que o Camacho tá no Santos há mais de um ano e não consegue desempenhar essa função. Tanto que o Santos foi atrás do Fernandes porque não tinha um jogador que pudesse desempenhar essa função de ser o protetor ali da linha de defesa do Santos, para dar uma boa saída de bola. O Camacho tem até um bom passe, mas é só. É só. Entendeu? E aí, com um jogador a menos, você coloca um Camacho que não acompanha, que não marca para fazer essa função, entendeu? E uma partida horrorosa do Zanocelo, mesmo antes da expulsão. E, cara, não vou nem falar nessa expulsão, não vou entrar nesse mérito. O juiz poderia ter dado como poderia não ter dado. É uma coisa normal de jogo. O braço dele ali, a cotovelada, entendeu? Então, cara. Quando você faz isso, você está suscetível à punição do árbitro. E aí o árbitro resolveu expulsar, então, cara, não tem nem o que falar. Não tem o que falar sobre isso. Fora isso, o Zanocelo muito mal na partida. O único que realmente se salva é o João Paulo. O Lucas Braga, porra, você vai falar o que do Lucas Braga? Quando ele tá na posição dele, ele não vai bem, você pode criticar, mas o cara nunca jogou de lateral. Nunca jogou de lateral. E aí você coloca o cara para jogar numa posição que não é dele, sendo que você tem o Auro no banco. O Auro não é um primor, o Auro pode não ser bom, mas ele é da função. Ele é um lateral.
Na partida passada, o que foi que eu falei? Que aí ficou eu e o Alessandro discutindo, né? Ele até entrou em outros méritos, mas o que foi que eu falei? Não tinha lateral. O que o Santos fez? O Santos não se planejou. Não se planejou. Você precisa ter pelo menos 3 jogadores para cada posição. O titular, um reserva imediato e, se acontecer alguma coisa, um terceiro cara que saiba fazer aquela função. Pô, o cara é volante, sabe jogar de segundo volante? Beleza. Então eu tenho 2 volantes, 2 meio-campistas, 2 volantes, 2 segundo volante e um cara ali que sabe fazer as 2 posições. Ele é da base, ele é um terceiro jogador ali que vai entrar de vez em quando, que não é um jogador primoroso, mas que aceitou ser o terceiro jogador para aquela posição e está ali. Se não, coloca um garoto da base, mas treina ele para isso. O Santos não fez isso, o Santos não se planejou, entendeu? Aí você fala, tem que ter 2 jogadores para posição, beleza, e se um se machuca? Você vai ter só um o restante da temporada? Igual, vamos dizer agora o Arboleda. Vamos dizer que o São Paulo só tem os 2 zagueiros e mais um no banco. Ou 4 zagueiros, beleza. 2 para a esquerda, 2 para a direita. Tranquilo. O Arboleda se machucou. Você vai tirar um do banco, vai colocar lá e só vai ter um zagueiro reserva? A quantidade de jogos que a gente tem no restante do brasileiro? Você precisa ter pelo menos 3 jogadores para cada função. Um pode ser da base? Pode. Como eu falei, o Santos pode não ter dinheiro para contratar um terceiro jogador, para trazer o que eu tinha falado na live do Byron Castilho. Não tinha dinheiro para trazer? Beleza. O Andrei pode estar machucado. Tem um outro garoto que eu acabei até esquecendo o nome, que também é o lateral direito, deixou o Sandro ir pro Atlético Mineiro, mas tinha um outro garoto. Chega no garoto e fala, ó, você vai subir, você vai treinar com os profissionais, você vai ganhar corpo, para que se acontecer uma coisa, você tá ali. Você está ali, entendeu? E aí eu usei o exemplo do Lucas Pires. O Santos não tinha dinheiro para trazer um lateral esquerdo. O Santos não tinha dinheiro para trazer um lateral esquerdo. O que o Santos fez? Manteve o Felipe Jonathan e subiu o Lucas Pires. Lucas Pires que... Vamos lá, Alessandro. O Lucas Pires que estava na base do Corinthians, fez todo o processo na base do Corinthians, porém ele foi contratado para a base do Santos e na hora que o Santos precisou, ele estava lá, o Santos subiu ele pro profissional. Beleza? Então... o Santos foi lá, olhou para sua base, viu o Lucas Pires lá e falou, pô, podemos encontrar nele um cara que seja esse suplente. E aí subiu ele para fazer as funções junto com o Felipe Jonathan. E aí ele acabou tomando a posição do Felipe Jonathan e hoje é um lateral esquerdo titular, que não jogou também porcaria nenhuma no jogo. O Lucas Pires foi nulo. Parece que a memória efetiva do Corinthians fez com que ele não jogasse e não desempenhasse um bom papel. E o que eu acho muito esquisito, porque a estreia dele contra o Corinthians, que ele entrou no segundo tempo onde o Santos estava perdendo, foi um dos melhores jogos que eu vi dele no Santos. Então eu não vou crucificar, não vou chegar e falar, não, é porque é o Corinthians. Não, ele já jogou muito contra o Corinthians nesse mesmo ano no Campeonato Paulista. Então não tem como crucificar o garoto que está na sua primeira temporada de profissional. Então não vou ser eu a fazer isso com o garoto. Porém, a partida dele não foi uma das melhores, foi realmente uma partida muito abaixo, como o restante do time. Bauerman muito mal, Kaique, meu Deus do céu, Kaique. Tanta expectativa gerada em cima de você, e sempre quando você tem a oportunidade de mostrar que você pode ser o diferente, você pode ser o cara que vai comandar a zaga do Santos nos próximos anos, até você ter uma estrutura para poder ser vendido para a Europa, para gerar assim um dinheiro para o time do Santos, você acaba cometendo falhas. Olha a falta que o Michael fez pro time do Santos. Olha o tanto que o Santos vem sofrendo no sistema defensivo nos últimos jogos porque o Michael não está. Cara, você tá ali no dia a dia, você tá acompanhando, velho. Você tem que aprender, você tem que olhar pro Michael e falar, pô, é assim que ele faz. Então, beleza. Você tem que encontrar o seu ritmo também, não adianta você tentar copiar tudo que ele faz, mas você tem que encontrar o seu ritmo também, mas você tem um espelho ali. Entendeu? Desde quando ele assumiu a zaga do Santos, você tem um espelho de posicionamento, você vê os treinos do cara todo dia. Não é possível que pelo menos alguma coisa você não absorveu do cara. Alguma coisa você tinha que absorver dele. Eu não falo só pra ele também. O Jair, que agora acabou de assinar um contrato profissional com o Santos, garoto da base. O Robson, garoto da base, que também tá lá. Esses jogadores pelo menos absorveu alguma coisa do Michael. Por tudo, pelo posicionamento, você vê os jogos, cara, você tá lado a lado com o cara todo dia. Não é possível que pelo menos alguma coisa você não absorveu dele. Parece que não. E aí você começa com 3 volantes. Beleza, 3 volantes que sabem sair jogando, 3 volantes que sabem sair jogando. Sandri sabe sair jogando, o Zanocelo e o Fernandes. Só que os 3, cara, foram muito mal na partida.
muito mal na partida. A questão não é tipo, hoje o Zanocelo não tá bem, mas o Sandri tá compensando. Cara, pegou os 3 num dia lixo. Um dia lixo dos 3. Como é possível? Como é possível? Entendeu? E aí eu vou me apegar à disposição tática, porque não tem outra função para você falar, pô, 3 volantes, os 3 que sabem fazer as mesmas características de defender. O Zanocelo nem tanto, mas o Sandri e o Fernandes têm mais essa capacidade de defender mais. E que os 3 sabem sair tocando, sabem sair com a bola, tem qualidade e capacidade para isso. E os 3 não fizeram nada no jogo. Nada. Absolutamente nada no jogo. E aí você fica a ver navios. Por quê? Com um buraco que fica ali, mesmo com 3 volantes, o Santos deixou o Corinthians trabalhar pelas laterais da maneira que foi. Cara, desculpa, se o Corinthians está trabalhando muito nas laterais, abre um dos volantes para ajudar o lateral. Você tem 3, abre um dos volantes, faz uma linha com os outros 2 que estão ali, pelo menos para se defender, para acabar com os ataques do Corinthians. O William deitando. E aí o Bustos assiste isso e beleza, olha. Caramba, esse William joga muito, né? Porque eu tenho quase certeza que foi isso que ele ficou pensando o jogo inteiro, porque ele não fez nada. O Santos perdendo de 3-0, vai pro segundo tempo, volta o mesmo time, pra mudar com 8 minutos. Então já mudou no intervalo, caramba. Seu time tomando um vareio de bola, não vê na cor da bola. Aí você vai pro segundo tempo e volta exatamente com os mesmos idiotas que você colocou no primeiro tempo, com a mesma disposição tática que você terminou o primeiro tempo, sendo que você viu que já tá errado. Cara, tomou o segundo gol, tá horrível, já tirava, já trocava na hora. Na hora. Um time não vai se consertar do dia pra noite, de uma hora pra outra. Pô, tá tomando 2-0, tá tomando um vareio de bola, não tá vendo a cor da bola. O Corinthians tá quase fazendo o terceiro. Vou manter. Podia ter virado o primeiro tempo perdendo de 5-6. Tranquilamente. Perdendo de 5-6. Aí, vamos lá. Próximo jogador. Não vou nem falar do Johan Júnior, desculpa, eu não falo mais desse cara. Pode ter certeza, se Kleber... o Kleber já me deu razão, já falou esse final de semana, no jogo ele falou desse cara. O Ale, o Adriano, já falei várias vezes desse jogador. Eu não falo mais de Johan Júnior. E é tudo na conta do Bustos. Tudo na conta do Bustos colocar um cara desse pra jogar no Santos. Cara, eu não vou perder a linha pra esse cara. Toda vez que ele dominar a bola do Santos, eu não vou nem torcer. Ele pode fazer 5 gols numa partida, arrebentar. Eu não falo mais desse cara. Não dá mais pra ter Johan Júnior no time do Santos. Não dá mais pra ter Johan Júnior no time do Santos. Nem pra banco esse cara merece ser. Nem pra isso ele serve. Então essas são minhas últimas palavras para falar de Johan Júnior. Ele pode arrebentar daqui para frente. Ele pode virar o melhor jogador do Brasil. Ele pode incorporar um Soteldo e arrebentar. Eu não falo mais desse cara. Ele é ruim. Ele não merece vestir a camisa do Santos. Últimas palavras sobre Johan Júnior. E aí colocou o Léo Batistão para puxar contra-ataque. O Léo Batistão não é um cara rápido. Ele é um cara que com o Ângelo, naquela posição no 4-4-2 que o Mitch vinha jogando, ele estava dando certo. Já com o Zanocelo, só com o Zanocelo, aí colocou o Sandri para deixar o time mais defensivo. Não, era para ter preterido colocar o Ângelo para deixar ele mais aberto, para poder segurar as descidas do lateral esquerdo do Corinthians, porque com o Ângelo ali você segura as descidas do lateral, não fica... as duas laterais, véio. Porque aí você além de deixar o lateral livre para descer, porque o Léo Batistão ele não puxa quando ataque rápido, então o lateral do Corinthians fica livre para descer e dobrar em cima do Lucas Braga, que não é lateral. O Lucas Braga não é lateral. Vou voltar nesse assunto. Ele não é a porcaria de um lateral. Então, de novo, o Lucas Braga não é lateral, e aí você deixa os caras dobrar em cima dele, porque o contra-ataque com o Léo Batistão não é rápido. E aí outra partida, uma partida abaixo do Marcos Leonardo, cara, ele teve uma oportunidade, desperdiçou, mas você vai culpar um time totalmente desestruturado, um time que totalmente a bola não chega redonda pro cara, não chega, tipo, foram 3 oportunidades que ele perdeu uma dentro do jogo. Então, cara, se eu ficar aqui culpando também o Marcos Leonardo por essa derrota, eu vou estar sendo muito ingrato também, muito injusto, mesmo sabendo que ele teve a oportunidade de fazer um gol e acabou desperdiçando. Acontece, cara, todo atacante, por melhor que seja, desperdiça gols
mas também faz, e a porcentagem dele de efetividade, por enquanto, continua maior. Então também não vai ser um garoto que eu vou queimar. Porém, o restante do time do Santos, horrível, muito abaixo. Dó desse jogo me deu do João Paulo, que quis muito, que brigou, que tirou o jogador que estava discutindo com o juiz, que empurrou o juiz. Até teve uma hora que o jogador do Santos foi discutir com o juiz, que ele chegou tirando os dois da discussão. Porra, velho. Desculpa, galera. Comecei a falar muito e vai ficando nervoso, a garganta vai secando e precisei beber um negocinho pra dar uma melhorada. Um negocinho que eu falo é uma água, tá, gente? Uma água, um suco, tá? Não foi um quaisquer, não, que nem beber eu bebo. Então, o time do Santos muito mal no jogo. Os que entraram também não fizeram porcaria nenhuma para mudar o resultado. Substituições muito mal feitas pelo técnico Fabian Bustos, que precisa me explicar e muito o que Johan Júlio faz no time titular do Santos, o que o Lucas Braga faz na lateral, mesmo com o Auro que não é tão bom. Eu preciso saber realmente por que ele pensou que essa tática iria dar certo contra o Corinthians. Ele quis somente entrar com o time para segurar a partida, não conseguiu. O time do Santos foi amassado pelo Corinthians, entendeu? O Santos já está eliminado da Copa do Brasil, não vai conseguir mudar o jogo na Vila Belmiro. Vou torcer por isso, é lógico que sou santista. Então, cara, se acontecer um 5-0 aqui, o jogo no final de semana daquele jogo, eu vou estar maluco, você vai ver, mano, eu vou soltar um morteiro aqui dentro de casa, no vídeo aqui, mas eu sei que isso não vai acontecer. Porque o time do Santos não tem a qualidade suficiente para fazer isso, e foi engolido, foi amassado pelo time do Corinthians. E, cara, despedida da Copa do Brasil. O próximo jogo é só protocolo. Pode falar, não, que não tá nada perdido, que isso, que aquilo. O futebol realmente é imprevisível, você não pode dar certeza de nada, mas a minha opinião é que o Santos já está eliminado, que não vai conseguir reverter esse resultado na Vila Belmiro, mesmo jogando muito bem. O time do Corinthians tem uma defesa muito boa também. O Cássio é um goleiro excelentíssimo. Acho que dificilmente o Santos vai conseguir fazer 5 gols, né, ou 4 gols de diferença e levar o jogo para os pênaltis. Então, teoricamente, um outro campeonato que a gente desiste dentro dessa temporada. Só nos sobra, então, o Campeonato Brasileiro, que o Santos não vai brigar pelo título. Nem, cara, é um misto de um elenco fraco, mediano, com um erro de arbitragem que nos deixa muito longe do título. E só não resta a Sul-Americana para buscar alguma coisa. Temos aí a partida contra o Deportivo Táchira. A gente espera que o Santos consiga fazer algo diferente. Esse final de semana temos de novo o Corinthians na arena em Itaquera. Novamente o Santos vai jogar no mesmo lugar que acabou de tomar um 4-0 e não viu a cor da bola. Vamos já sem o João Paulo Zanocelo, né? Que quem sabe o John esteja num dia muito inspirado e consiga ajudar o time do Santos a conseguir um empate, pelo menos favorável, um empate, né, que seja favorável ao Santos, que é favorável ao Santos. Vitória é uma coisa que só um milagre, é uma coisa que pode acontecer na Copa do Brasil, no jogo de volta na Vila, que é só um milagre para o Santos passar. Então também não acredito numa vitória do Santos. Vou torcer para que isso aconteça. Se acontecer, ficaria muito feliz, porque o Santos vai para 23 pontos, começa a sonhar com o G4, e isso nos propicia a pensar em coisas melhores no Campeonato Brasileiro e também a começar a deixar de lado a ideia de segunda divisão. Mas se o Santos for apático e continuar jogando os jogos da mesma forma que jogou contra o Corinthians, fora de casa, em qualquer campeonato, o Santos não tem chance alguma de pleitear qualquer tipo de título. Se for no Brasileiro, não vai conseguir, porque se jogar desse jeito fora de casa contra qualquer time, vai perder. E isso, derrotas fora de casa fazem com que você não tenha chance de buscar o título. Se jogar desse mesmo jeito contra o Deportivo Táchira no jogo de fora de casa na Sul-Americana, vai sofrer uma outra goleada.
meu assistido por Tio Tátira e Palmeiras não é um time muito bom. Porém, qualquer time que pegar o Santos jogar desse jeito, o time vai jogar da maneira que quiser, vai fazer quantos gols ele achar melhor. Então, falta brio, falta vontade, falta muitas coisas, falta organização tática, falta organização técnica, falta organização da nossa diretoria em entendimento com o nosso treinador para poder realmente ajustar que Lucas Braga não é lateral e ele não pode fazer isso, ele não pode colocar o Lucas Braga na lateral. Entender que eles também erraram por não dar opções, mesmo que sejam garotos da base, mas não dar opções para que ele tenha confiança de usar outros jogadores para posições carentes do time do Santos, e aí o Santos tem que contratar. Vai abrir a janela, o Santos precisa contratar jogadores nessa janela de julho para poder reforçar a sua equipe. Outros times já começaram a se reforçar, o Corinthians já está pensando no ex-Santos, o Yuri Alberto, já está para trazer, porém tem umas notícias que o Santos vai... que o Corinthians vai vender Montuan para trazer o Yuri Alberto, tem time já se movimentando. Hoje eu já li que o Botafogo pode estar trazendo já o James Rodrigues. Então os times estão começando a se reforçar. E o Santos de novo está começando a ficar para trás. Não vejo ventilar nome nenhum no Santos. E aí chega esses fins de feira no final da janela. Não adianta de nada para o time do Santos. Não adianta de nada pro time do Santos ficar trazendo segunda, terceira opção de jogadores que não vão chegar para agregar o time do Santos. Entendeu? Não vou crucificar 100%, porque trouxemos Michael e trouxemos Fernandes nessa janela, que vem ajudando muito o time do Santos. Porém, trouxemos Maranhão, Johan Júlio e Angulo, que eu não vou nem falar desses três. E Auro também, não vou falar desses quatro, né? Porque se o Auro não tem nem... não consegue, se o técnico consegue ver que o Auro jogue numa posição que não tem ninguém, que ele tenha que improvisar um atacante que não joga naquela posição, que não sabe nem marcar naquela posição, é porque a contratação do Auro foi, muito bem feita pela diretoria, pra caramba. Mas tem que colocar, porque ele é da posição, tem que colocar o Auro. Tem que colocar. Por mais que ele vá mal na partida, ele é da posição. Ele sabe jogar ali. Mesmo que ele vá mal, ele sabe jogar ali. Ao contrário do Lucas Braga, que não sabe jogar nessa posição. Isso é um erro primário. É um erro ridículo. Então, vamos finalizar aqui. Falei hoje do Kleber, falei do Alê. Eles estão toda segunda-feira, eu e eles, nas lives de segunda, galera. Se puderem acompanhar a gente toda segunda-feira, live... às 10 horas da noite, toda segunda. Muito obrigado por estar sempre nos ajudando. Muito obrigado por estar sempre dando like, sempre compartilhando os vídeos, sempre comentando. Muito, muito, muito obrigado mesmo de coração, galera, de coração. Muito obrigado mesmo por estar sempre ao nosso lado, por estar dando sempre ânimo e oxigênio para o nosso programa. Muito, muito obrigado mesmo. Esse programa aqui é feito por vocês e para vocês. Muito, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu curtir, de compartilhar, né, de comentar se puder, ajuda bastante, bastante mesmo. Muito, muito obrigado por estar sempre nos assistindo. Um ótimo, quer dizer, final de semana. Nos vemos na segunda-feira às 10 horas da noite. Tomara que não seja como o derrota do Santos, porque já tá difícil a situação. Beleza, galera? Muito obrigado por tudo. Um ótimo final de semana. Beijão. Eu fui.